Bom, pessoal, vamos falar a respeito de timers do FreeRTOS. Então, o FreeRTOS ele fornece uma opção de timers. Deixa eu mostrar a câmera aqui. O FreeRTOS ele fornece a opção de timers pra gente. Só que são timers de software. Toda vez que tem uma interrupção de tick, né, que é o marcador de passagem de tempo do FreeRTOS, ele altera uma variável chamada xTickCount, ou seja, ele vai contando os ticks com o passar do tempo. Assim ele consegue fazer desbloqueio de tarefas, ele vai comparar quando uma tarefa dormiu com o instante de tempo atual, comparando se o tempo que ela para ela dormir é maior que esse tempo que é menor que esse tempo que é atual. Ele vai fazer uma comparação lá, se der igual, menor que zero ou igual a zero, ele vai acordar a tarefa. Só um exemplo. Com isso, é possível criar timers dentro da tarefa. Então ele vai utilizar essa estrutura toda para criar timers, certo? Como ele é independente de hardware, obviamente, a precisão dele não é muito boa, mas ele serve para algumas aplicações gerais, né? Só que a gente tem uma questão. Um timer específico ele não é uma tarefa isolada. Ou seja, eu vou criar um timer, não é a mesma coisa que eu estar criando xText.create. Por quê? Quais são as diferenças? Vamos dar uma olhada? Vocês vão perceber quando eu apresentar para vocês a função que cria um timer, né? Aqui, ó. Essa aqui é a função que cria um timer, certo? Você pode perceber que o timer tem um nome, ele tem um período, né? Aí ele tem um auto-reload, ou seja, se ele é uma vez só que vai ser disparado, você criou o timer, disparou, e nunca mais vai ser executado de novo, ou se ele periodicamente vai ficar reativando, certo? Um ID, que basicamente é uma variável que vai falar quantas vezes ele executou, geralmente a gente inicia ela com 0, e a função de callback, que é a função qual você vai executar o timer, qual é o código que o timer vai executar. Vocês estão percebendo a falta de alguma coisa? Sim, é a falta da prioridade. Não tem uma prioridade. Por quê? Todos os timers do FreeRTOS, eles são criados em cima de uma tarefa. Ou seja, uma tarefa executa todos os timers que tem dentro do sistema. Essa tarefa é a Daemon Task. Ou, quando você for ver no debug, geralmente isso no microcontrolador, o nome dela é Timer Service. Ela executa uma função ou várias funções que são essas aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Se vocês forem no manual do FreeRTOS, vocês vão ver essas funções. Algumas são APIs, algumas são funções. Por exemplo, xTimerCreate é uma API, ou seja, você vai chamar ela vai executar um código lá. Isso aqui, no caso, xTimerDelete é um comando. Você está enviando um comando para o timer vai receber esse comando, vai processar e vai, no caso, como é um delete, ele vai deletar um timer específico que você passar para ele. Dentro dessa tarefa da Daemon Task vai ter uma fila. Essa fila é a fila de comandos, ou seja, você vai enviar comandos para essa tarefa e essa tarefa vai executar ou não. Por exemplo, você tem lá um timer que você criou, aí do nada, dentro da sua execução do sistema, você quer deletar. Você chama essa função. Essa função envia um parâmetro para a fila, que está dentro de Daemon Task. Essa fila vai receber esse comando e vai processar. Por quê? Porque todos os timers do FreeRTOS eles ficam em uma lista de timers. Então, não é uma tarefa específica. Ou seja, isso me conclui afirmar que todos os timers do FreeRTOS têm a mesma prioridade, que é a prioridade de Daemon Task. Porque eles vão ser processados dentro de Daemon Task, certo? Ou seja, você pode criar um timer, 2 timers, 3 timers, 5, 10, 15, 20, 1000 timers lá dentro. Vai estar dentro de uma lista e vai ser executado dentro de Daemon Task com a prioridade de Daemon Task, certo? Que você consegue alterar no arquivo FreeRTOS config. Com isso, me permite dizer que você vai ter um certo overhead, porque você vai enviar um comando para essa fila de comandos, ele vai processar esse comando depois que ele vai executar o teu timer. E obviamente também a fila de comandos ela pode dar um overflow. Se você, toda tarefa que está no sistema enviar um comando toda hora para ele, vai dar overflow, vai ter um comportamento que não era para ter um comportamento daquela forma e pode acabar prejudicando a execução do seu sistema, certo? No caso aqui é possível
enfim, você trabalhar com timers, certo? Desde que você tenha essa ciência, que um timer ele não é uma tarefa. Não no FreeRTOS, tá? Um timer de software mesmo, né? Não de hardware. Um timer de software ele não é uma tarefa, porque simplesmente ele não tem uma prioridade que você consiga definir. Distinta de outro timer, por exemplo, né? Distinta de outra tarefa você consegue até, mas de outro timer você não consegue. Então fica uma coisa meio esquisita. E aquele lance que eu falei para vocês de algoritmo de round robin não se aplica aqui, porque ele vai executar todo o timer. Vamos supor aqui, você tem 2 timers implementados aqui que vão acordar sempre a cada 10 milissegundos. Então, toda vez que esse timer executar, ele vai executar primeiro o primeiro timer que foi ativado quando você deu start, e depois o segundo timer que foi ativado. Ele não vai dar fatias de tempo para ele igual o algoritmo round robin faz com tarefas. Ou seja, ele vai executar tudo. Se o primeiro timer tem, sei lá, 50 milissegundos, o outro também pode ter 50 milissegundos. Vai executar todos os 50 milissegundos antes do outro. Ou seja, você perde essa questão da justiça entre recursos de tarefas, né? Ou seja, ele é um FIFO, né? O primeiro timer que entra é o primeiro timer que executa, né? Então você tem essa questão, que são as questões que distinguem o timer de uma tarefa, certo? Que ele é implementado em cima de uma tarefa, não tem como você alterar uma prioridade em cima dele. Você também tem a questão de justiça entre timers, que você não consegue alterar a questão de fatia de tempo. Você não consegue dar fatia de tempo para um, depois para outro, para um, para outro, quando eles acordam geralmente no mesmo tempo. E você fica à mercê dessa fila de comandos que você envia. Obviamente dá para você alterar esse tamanho de fila de comandos, pode dar um overflow ou não. Mas pode ser que você perca algum dado dependendo da quantidade de vezes que você atua em cima dessa tarefa, certo? E essa tarefa tem uma prioridade única, ou seja, todos os timers que você for criar vão ter a mesma prioridade, a não ser que você altere elas no decorrer da passagem de tempo. Mas no contexto que a gente está vendo, que é de tempo de resposta, de análise de tempo de resposta, onde isso não acontece, onde geralmente é tudo muito rígido, muito certinho, é uma desvantagem do timer, mas você consegue utilizar, tá bom? Você pode considerar sim o timer uma tarefa, desde que, no contexto de RTA, tá? Desde que geralmente seja ele isolado, seja um timer, basicamente, né? Que você implemente só, você não implemente mais de um timer, porque eles vão ter a mesma prioridade, já quebra o conceito. E ele tem uma prioridade distinta das demais, certo? A Daemon Task tem uma prioridade distinta das demais. E você consiga pegar os tempos de pré-computação e pós-computação, que seriam a análise do tempo da fila de comandos, né, que ele vai executar lá. Que ele vai descobrir qual timer que vai pegar aquele timer da lista, vai chamar a função de callback, depois vai pegar a fila de comandos, vai processar, aí depois que ele vai fazer a tarefa dormir. Então tem um overhead em cima da tarefa, tá bom? Então vamos analisar aqui quais são as funções que ele oferece pra gente trabalhar com timer, certo? Função de timer que a gente já viu de criar, né? Se o timer está ativo, ou seja, ele vai enviar esse comando aqui para a fila vai processar e vai retornar para ele alguma coisa, certo? O timer ID, o timer name, o set, esse aqui você consegue setar qual é a forma como ele vai trabalhar, se é um single shot, ou seja, se é um disparo único, você vai executar uma vez, depois ele vai aguardar que você mande ele executar de novo, ou se periodicamente ele vai ficar executando. Para você iniciar um timer, para você parar um timer, para você alterar o período de um timer, também é possível fazer isso. Para você deletar, para você resetar, né? Para você, no caso, tá lá alterando lá, no caso que você quer que ele volte para zero, a contagem ele volta. É possível também startar um timer por interrupção, certo? É possível também parar e alterar períodos e resetar um timer, pegar o ID dele, setar o ID, né, que é aquela função que é o zero, né? Quantas vezes o timer executou? Ele executou 5 vezes. Então isso aqui ele serve para pegar a quantidade de vezes que o timer executou. Isso aqui é para setar, certo? As funções, né? Você também consegue fazer. Get timer daemon task handle, né? Append function call, enfim, dá para você fazer tudo isso aqui, né? Aí pegar o período, pegar o nome e pegar o tempo de que ele expirou.
certo? Não tem muito segredo, né? É bem simples as funções de timer. E tá tudo disponível aqui para vocês verem, certo? Bom, pessoal, é isso. Vamos depois para o próximo tópico que eu quero abordar com vocês, tá bom? Um abraço.